Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à autopesquisa conscienciométrica. Gostaria de deixar bem claro que vocês sintam-se à vontade para fazer as perguntas, questionamentos, participar, para que nós possamos fazer realmente uma interlocução conscienciométrica e não só uma exposição de ideias. Por favor. Quer falar, Valesca? Isso é importante, essa participação, porque isso é para vocês. E essa interlocução, ela hoje é uma interlocução conscienciométrica especial, porque nós vamos falar sobre o curso de campo da Consus, esse curso inédito, né? A professora Alzira está aqui, vai estar coordenando esse curso, Imersão em Conscienciometria. Então é um tema bastante inédito para a gente, nós estamos muito contentes. E como é um curso novo, surgiram várias dúvidas e a gente gostaria que vocês expusessem dúvidas, caso queiram participar, e mesmo que não seja num próximo, porque agora esse vai ser o primeiro de muitos, né, Alzira? Pretendemos que seja o primeiro de muitos, né? Por que nós chamamos de curso de campo inédito, Imersão em Conscienciometria? Porque é o primeiro curso realmente de campo baseado na conscienciometrologia. Ou seja, vai ter dois campos, sábado de manhã e domingo de manhã. E sexta à tarde uma oficina, sábado à tarde mais 2 oficinas conscienciométricas. Por isso que nós estamos chamando Imersão em Conscienciometrologia. Mas eu gostaria de dizer que esse curso não tem pré-requisito. Estamos abrindo as portas para todas as pessoas que têm conhecimento ou não têm conhecimento da conscienciologia, que queira experimentar uma nova visão, uma nova frente de como fazer autopesquisa, como se conhecer, buscar informações a respeito de si mesmo. Este curso oportuniza isso. Então eu vou dizer... Passa o próximo. O próximo slide que você tem aí, nós temos a conscienciometrologia. Então eu vou ler para vocês o que é a conscienciometrologia. É a especialidade da conscienciologia aplicada ao estudo das medidas conscienciológicas, da métrica ou avaliação técnica parametrizada, da consciência poliédrica, multifacetada, holossomática, multidimensional e pluriexistencial, tendo o conscienciograma como principal instrumento de avaliação. Gente, por que eu coloquei a definição da conscienciometrologia? Porque a especialidade conscienciometria é a base da conscienciologia. Se a conscienciologia é o conhecimento da consciência em si, de mim, de você, das pessoas em geral, é ela que faz com que nós tenhamos o maior instrumento que nós conhecemos hoje na conscienciologia, que é o livro Conscienciograma, que é uma ferramenta, é um instrumento que nos auxilia a nos avaliarmos. Como é que eu vou me avaliar? Será que eu sou uma pessoa que só com uma única vida? Não. Então a conscienciometrologia coloca que é uma consciência poliédrica. A pessoa tem muitas facetas. Se eu te perguntasse para você, você se conhece? Qual seria a sua resposta? Porque muitas vezes a gente diz, eu me conheço muito bem. Mas quando a gente se defronta com alguma situação, alguma casuística, uma coisa mais complicadinha, as nossas reações fogem do nosso controle. E muitas vezes a gente não tem consciência dessas nossas reações. E a gente se manifesta muito por reações, ações, que a gente não está lúcida no dia a dia. E a outra faceta da consciência, ela é multifacetada. Então, quantas facetas? Eu não tenho ideia em mim, olha que eu já pesquiso 12 anos de conscienciometria, quantas facetas eu tenho. Algumas eu já identifico, algumas eu já reconheço, mas tem umas que quando eu vejo eu ainda já estou reagindo que nem uma pessoa com instintividade ainda.
E o meu desafio nesta vida é conseguir essa imperturbabilidade, se manifestar com maior tranquilidade, com maior paciência, com pacificação, entender as demais pessoas, entender o nível evolutivo. Olha que não é fácil a gente entender, interagir com o nível evolutivo de todo mundo no dia a dia. Tem gente que tira a gente do sério, tem gente que faz a gente ficar meio incomodado. Então, são N condições. É só pensarmos no nosso trabalho. O nosso local de trabalho é um ambiente homeostático? É um ambiente mais nosográfico? Como que você lida com todas as pessoas no seu dia a dia? Então, na hora que você conhece você, que você tem uma visão mais realista de você, você já começa a ter uma atitude mais assistencial com relação às demais pessoas. E os seres com as demais pessoas, os sub-humanos e as coisas em gerais. E com relação à holossomática, o que é a holossomática? São os veículos de manifestação da consciência. Ou seja, nós temos 4 veículos: o soma, a bioenergética, o psicossoma e o mental soma. O soma é esse instrumento que a gente está aqui. Eu estou aqui neste momento sentada, conversando com vocês, que eu me manifesto na intrafisicalidade. O energossoma é o padrão, é as suas energias. Como que você manifesta as suas energias? Você tem controle das suas energias? Você sabe dominar suas energias? Você já aplica técnica para ter um equilíbrio maior sobre suas energias? E o outro item é a questão da multidimensionalidade. Então, nós temos a dimensão intrafísica, onde nós estamos nesse momento, e na hora que nos projetamos, nós vamos para uma outra dimensão. Agora, as dimensões vai depender do nível evolutivo de cada um. Quanto mais bicho ou mais instintual, mais intrafísico, mais baratrosféricos nós somos. Quanto mais desenvolvido, quanto mais tranquilidade, imperturbabilidade, você já como uma consciência mais, eu diria assim, com controle do seu holossoma, a tendência é você já se manifestar também em outras dimensões, através da projeção. E o outro item é a pluriexistencialidade. A pluriexistencialidade tem a ver com as nossas vidas. Quantas vidas nós já tivemos? 1, 2, milhares? Eu não sei quantificar. Eu só sei que eu não sou só dessa. Eu não sou o resultado só desta vida. Tanto por isso que eu estou na Conscienciologia. Eu aceito, eu pesquiso que a consciência que neste momento está nesse veículo somático aqui se manifestando, ela é pluriexistencial. Então, vai depender do que cada um estuda, cada um pesquisa, cada um corre atrás daquilo que tem como objetivo de vida, como propósito de vida, como meta de vida. E o conscienciograma é o nosso principal instrumento. Eu tenho meu conscienciograma aqui, velhinho, já é que eu uso muito ele, mas é o livro de cabeceira meu. É o livro que me acompanha para todos os lugares aonde eu vou. Você quer falar alguma coisa, Vanessa? Quer falar? Eu queria falar sim. Por favor. Dentro dessa condição que você trouxe, né, da definição da conscienciometrologia, né, é muito interessante a gente tem um instrumento, um legado que o professor Valdo deixou pra gente, né, que é esse livro, tá aqui, né, o conscienciograma. E é um instrumento muito importante desse trabalho que a gente faz. E o ponto que eu queria ressaltar da questão desse autoconhecimento que você trouxe, né, a gente entender as nossas facetas, entender os nossos traços, os pontos fortes, os pontos fracos, o que falta para a gente melhorar. Isso é a base da nossa lucidez, porque isso aproxima mais a gente do nosso nível de consciencialidade maior, né? Aproxima a gente mais da nossa autoconsciência,
da nossa essência num sentido mais expandido, mais abrangente e mais lúcido. Então, um ponto que eu acho importante ressaltar é essas emoções, né, que você estava trazendo, né, professora Alzira, que deixam a gente mais instintivo, mais baratrosférico, mais intrafisicalizado. Esse trabalho que a gente faz aqui é justamente para tirar a gente dessa condição, dessa restrição, porque o autoconhecimento, ele dá essa visão maior da gente mesmo, de nós mesmos, da nossa manifestação, da nossa intraconsciencialidade, o que vai aqui dentro, e isso aumenta muito a nossa lucidez e expande a nossa cognição. E essa atenção que a gente dá para a gente mesmo nesse processo de autoconhecimento, isso aumenta a nossa autoestima, porque nós estamos dando a devida atenção à nossa consciência, a gente está alimentando o melhor que nós temos dentro da gente, que é a nossa consciência. E isso ajuda a gente a sair desse padrão mais intrafisicalizado, mais restrito, mais instintivo e mais emocional. Então, é um ponto super importante esse trabalho que a gente tem aqui, né? E esse curso, ele vem abrir trazer um novo patamar, que é uma imersão, né? Dentro de um hotel, né? O nosso hotel aqui da Cognópolis. É um curso audacioso, né? É um curso desbravador. Pioneiro, porque é o evento que vai inaugurar o hotel. Então, a gente está duplamente feliz também, porque nosso hotel aqui da Conscienciologia, aqui do ladinho do campus do CAEC, aqui em Foz do Iguaçu, ele está finalizando a construção e a gente vai inaugurar com esse curso de campo. Então, é um marco para a gente, por isso que eu estou trazendo esse detalhe aí da questão do autoconhecimento, porque é um aprofundamento, é uma oportunidade muito positiva, imperdível, eu diria. Né, dentro da possibilidade de vocês, sintam-se totalmente convidados, né, professora? Por favor. Porque vai ser um marco, não só para você melhorar, mas uma oportunidade muito grande de fazer assistência e até assistência aos seus bolsões, seus públicos-alvos extrafísicos, né, as consciências que precisam ser assistidas por você e que estão naquela fila, ali, naquela demanda, e às vezes a gente não percebe. Ali também favorece essa questão, e isso ajuda muito a gente no dia a dia depois, porque um lado bem prático, alivia bem a pressão, né? Quando você tem assim os credores ali precisando da assistência, eles exercem uma certa pressão em você. Então, quando esse pessoal é mais atendido, isso já alivia a nossa vida, assim, já dá uma tranquilidade maior, amplia a nossa cognição e dá mais fôlego para o trabalho que a gente precisa fazer, das coisas do dia a dia, quem quer voluntário, quem quer estudar mais, enfim, o que vocês estiverem fazendo. Mas o ponto era esse aí, dessa questão do autoconhecimento, que é muito sério para a gente. Eu queria complementar a professora Valesca perguntando para vocês o seguinte: no dia a dia, você é uma pessoa que pede mais ou é uma pessoa que doa mais? Aí a gente já começa a observar qual é o padrão de cada um. Então essa é uma das variáveis mais básicas, mas que já nos mostra nosso padrão, nosso percentual de interassistencialidade. Se você é uma pessoa mais doadora, significa que você já pensa um pouco mais nos outros, já se disponibiliza para ajudar as demais pessoas, mas ao mesmo tempo você tem que estar bem para poder ajudar os outros. Então é um paradoxo, porque quanto melhor eu estou, melhor vai ser minha assistência com relação às demais pessoas. Podem perceber que quando a pessoa pede muito, significa que ela ainda pensa muito nela e não nas demais ou as outras condições. Então é um dos itens básicos que a gente percebe na Conscienciologia. Qual é o percentual de interassistencialidade? E o objetivo desse curso aqui é bem isso. O primeiro objetivo desse curso, ele diz assim, propiciar ambiência próxima ao curso intermissivo. O que é propiciar ambiência próxima ao curso intermissivo? No nosso curso intermissivo, o que a gente fez? Elaborou, sentou com o evoluciólogo, organizamos nossa planilha evolutiva, nossos itens da ProEx, nossas cláusulas pétreas da nossa ProEx. E lá
Se a gente, ao elaborar junto com o evoluciólogo esses itens, quando chegamos aqui no intrafísico, qual é a nossa dificuldade de acessar essas ideias, acessar esses cons e ser completista com relação à AutoProEx? É o nosso desafio. E o curso, este curso, ele objetiva isso. Na hora que você está nas 3 oficinas de conscienciometrologia e nos 2 cursos de campo, é para você pensar, refletir, se projetar, ver que ideias que chegam a você, qual é o padrão das energias, quais são as pessoas que se interrelacionam, ou que você se achega mais, ou que você se aproxima. Qual é o padrão? Quem é você com relação a essas outras pessoas também? Então a gente sempre diz assim, que nada acontece por acaso. Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, tudo tem uma intenção. Se ao disponibilizar-se para fazer um curso de campo, você se aprofundar nas suas autopesquisas, mas ao mesmo tempo você também está doando, está propiciando ambiente para que as demais pessoas possam também fazer esse exercício. Então é uma rua de 2 vias. Ela vai e vem. Você doa e você recebe. Você doa e você recebe. E a pessoa que doa é a mais assistida, né? E o segundo objetivo é vivenciar a manifestação pessoal na condição de consciex. Por que na condição de consciex? Porque na hora que você está deitada no colchonete, relaxada, descoincidida, você não tem mais a sensação do peso corporal. Ocorre uma descoincidência, amplia as suas percepções, a sua cognição fica mais aguçada e a tendência é você ter um rapport maior com a equipe extrafísica de amparadores. E nisso você pode ter ideias, resgatar cons, criar neosinapses nesse movimento. Tudo vai depender do percentual de quanto você consegue se colocar de fato numa passividade ativa perante a equipe extrafísica de amparadores. Quer falar? Então, a disponibilidade pessoal para se assistir e para assistir as demais pessoas é um dos objetivos primordiais de estarmos aqui no intrafísico. O terceiro objetivo, ampliar o autoentendimento quanto às tendências pessoais. Por que nós colocamos ampliar o autoentendimento quanto às tendências pessoais? Porque na hora que a gente está lá deitadinho no campo, ou na hora que nós estamos respondendo no workshop, nas oficinas que nós vamos ter, quais são os teus trafores, trafares, e o que é que está faltando para você para ter uma manifestação mais tranquila, mais saudável, você começa a identificar como é que você funciona. Então, a identificação das tendências pessoais faz uma diferença muito grande nas nossas vidas. Tem a ver com o que a professora Valesca falou agorinha. Quanto mais você se conhece, mais tranquilo, mais sereno, de bom humor, de bem com a vida você vai ficar. Mais satisfeito, mais autoconfiante. Com certeza. A manifestação ela fica bem mais homeostática. E você fica mais equilibrado, né? Porque é muito difícil quando a gente tem uma autoconsciência maior sobre nós mesmos, alguém tirar a gente do prumo. A gente anda num prumo, num equilíbrio muito mais consistente. E isso dá um nível de satisfação grande pra gente, e essa satisfação ela é super importante no processo da assistência, porque você fica mais doador. Quando a pessoa tá mais satisfeita com ela mesma, ela fica mais doadora. Não é uma imposição, não é uma regra, tenho que fazer assistência. É natural, isso transborda, você passa adiante o que você tem de melhor. Você tá bem e você quer ver os outros bem. Fica bem mais natural isso. Com certeza. Porque assim, a existência, pessoal, ela tem que ser prazerosa, ela tem que ser positiva. A gente tem que estar homeostáticos, ter um nível de satisfação, que a gente faça as coisas com bom humor no dia a dia, com leveza.
Se a gente não está assim ainda, então a gente tem que chegar lá. É importante a gente querer ter esse objetivo, porque a existência é para ser uma condição positiva, não é para ter sofrimento, não é para ter desespero. A nossa existência ela não é para isso. Nós temos essas condições, muitas vezes por imaturidade, por falta de conhecimento e principalmente por falta de autoconhecimento. Então, esse nosso trabalho ele vai propiciar uma ambiência assim, que vai favorecer um aprofundamento e muitos insights, porque é uma conexão, né? Essa ambiência próxima do curso intermissivo aproxima a gente dos nossos amparadores, dos nossos amigos extrafísicos que querem nos ajudar. E a gente está ali para isso também, né? Para ajudar, para melhorar, para ser ajudado, para ajudar. Então, essa é a via de mão dupla, essa é a interassistência. É você se incluir na assistência também, no sentido de receber, mas estar ali também para doar. Então, é essa via de mão dupla que a gente sempre fala. O quarto objetivo é otimizar nosso papel dentro da Max ProEx grupal, ativando a memória através das técnicas conscienciométricas. Na Conscienciologia, a gente, principalmente o pessoal que já está morando aqui em Foz do Iguaçu, que tem a residência em Foz do Iguaçu, sabe da importância da Max ProEx. E cada um tem a sua ProEx, só que a sua ProEx ela vai ser cumprida dentro de uma Max ProEx. Então, o fato de você se disponibilizar, você conseguir fazer as suas prerrogativas, fazer cumprir aquilo que você se propôs no curso intermissivo, mas principalmente sendo completista com relação à sua ProEx, te dá um nível de satisfação muito grande. É aquilo que a gente diz que a pessoa está satisfeita consigo mesma. Ela está feliz com ela mesma. Por quê? Porque ela conseguiu ter o auto-pesquisa com relação a ela mesma, ter o entendimento com relação a ela mesma e com as demais pessoas. E isso é favorecido através de técnicas conscienciométricas. Nós na Conscius temos muitas técnicas conscienciométricas. Depois eu vou apresentar no workshop aí a técnica do confort, que vou falar mais sobre isso, tá? E qual seria outro papel nosso dentro da Max ProEx grupal? Vocês têm ideia do qual seria o papel de cada um? Para que a gente preencha um quebra-cabeça de 2.000 peças, são 2.000 consciências. Cada um tem uma função, cada um tem uma atividade para exercer, cada um tem uma atividade para fazer com que esse quebra-cabeça seja preenchido. Então, se a gente se colocar como peça integrante e atuante dentro de uma Max ProEx, a tendência é a gente ser mais feliz e completista com relação às nossas atividades. E o último aqui, o quinto, favorecer a compreensão das prioridades evolutivas. Agora, o mais complicadinho é a gente entender quais são as prioridades evolutivas. Porque muitas vezes a gente tem, mas eu tenho várias prioridades, mas dentro dessas prioridades, qual é a sua pri-pri? O que é pri-pri? É primeira prioridade. Eu tenho uma casuística. Um dia eu estava fazendo um curso com o professor Valdo Vieira, os pilares do autoparapsiquismo, e eu perguntei para ele o seguinte: professor, mas eu tenho 3 prioridades aqui bem sérias na minha vida, que eu as considero importante para a minha ProEx. Aí ele perguntou: qual delas, neste momento evolutivo, é que dói o calo? Então é nessa que você tem que investir. Porque neste momento, se você investir nessa, as outras vão ser consequências e efeito dessa realização. Porque não dá para levar 3 coisas. A gente diz assim, levar direito. Ok, levar direito. Mas tem uma pri-pri. Qual é a sua pri-pri deste momento evolutivo? Neste momento evolutivo, a minha pri-pri é fazer esse curso de campo. Acontecer, trazer o máximo de gente possível aqui, disponibilizar uma ambiência, olha aqui, ó, próximo ao curso intermissivo, dar condições para que as pessoas possam chegar
e participar de maneira ativa, de maneira tranquila, de maneira feliz, compartilhando ideias novas, compartilhando verpons, inaugurando um local que é o Hotel Mabu, né, Interlúdio, Mabu Interlúdio Iguaçu Convention, que vai ser inaugurado. É um ambiente também, eu já visitei 2 ou 3 vezes lá, o ambiente está positivíssimo, então está tudo positivo. Agora vamos doar nossa energia, nosso potencial holossomático, para que de fato a gente consiga abarcar ou fazer com que mais intermissivistas ou mais pessoas que queiram conhecer ou ter o autoconhecimento possam chegar e ter esses conhecimentos que são essas verpons conscienciométricas ou verpons conscienciológicas. Bom, pessoal, essa questão da prioridade aqui, a professora Alzira estava falando, eu também considero muito importante, porque às vezes nós vemos uma série de medidas, de ações, de decisões que nós precisamos tomar ou fazer, e a gente, sem um mínimo de lucidez e discernimento, como que a gente vai ser assertivo na escolha da prioridade que a gente vai investir mais naquele momento? A gente tem que levar as coisas de eixo, como ela falou, mas a gente tem que saber distribuir a energia de acordo com a prioridade maior. Então a gente tem que investir mais, às vezes, num determinado ponto. E o legal desse curso, dessa imersão, é justamente isso, essa clareza. É uma proposta que vai dar essa clareza para a gente nessa imersão, nesses campos e nesse trabalho dos workshops, a clareza sobre o que é mais prioritário nesse momento, evolutivamente falando. Quando a gente fala evolutivamente, não quer dizer que a gente não está excluindo as outras coisas de trabalho, de coisas do cotidiano. Às vezes é uma situação do cotidiano que precisa ser investida. Não tem receita de bolo. Cada um vai ter a sua clareza ali, no máximo que conseguir alcançar, para ter esse caminho à frente aberto, para que possa saber o que tem que investir. Então é uma das coisas que é muito importante a gente ter claro na cabeça, ter em mente, né? Essa questão de priorização, de saber o que vai fazer, saber, aí depois começam as outras etapas, né? Como que vai fazer, quando que vai fazer, com quem que vai fazer, ou se é sozinho também, em que circunstância, quais ferramentas vai utilizar, enfim, essa clareza de todo esse processo a gente está oferecendo, né? Esse curso se propõe a dar esse ambiente para criar favorecer essa clareza, esse enxergar, essa lucidez sobre as nossas prioridades evolutivas. E falando em prioridades, eu vou perguntar para você aí, o que é imersão na intraconsciencialidade? Essa aqui é uma frase do professor Valdo. É você levar você mesmo, ou tudo que você é, significa, constitui ou se preocupa quanto à sua própria evolutividade, para ser resolvido através do mental soma. O que eu entendi com isso aqui? Na hora que a pessoa entra num curso de campo, que nem esse aqui, imersão em conscienciometria, ou num curso de campo do ICP2, que você deita 2 dias, 2 ou 3 horas, dentro de um campo bioenergético, potencializado, e que você entra num processo de descoincidência, você está mais lá com o seu mental soma, com o seu paracérebro, porque o corpo físico, ele fica deitadinho, ele fica repousando, mas a sua consciência, o seu mental soma, fica ativo. Como que você fica quando você está mais de consciex, que é o nosso objetivo aqui? Mais de consciex significa você está atuando com o seu mental soma. Aí a pergunta é, você tem mais facilidade para atuar de mental soma no seu dia a dia, porque tem gente que atua de mental soma tranquilamente, numa boa, ou você precisa aplicar mais técnicas, precisa desenvolver, precisa, por exemplo, participar de um curso de campo.
Eu, neste momento ainda, eu ainda preciso de um curso de campo para eu me ver deitadinha, ponderar, descoincidir, me projetar. Mas isso me traz uns benefícios e uns efeitos muito positivos no meu holossoma. Porque me chegam ideias, insights de amparadores que tem a ver com aquilo que foi falado agora, as prioridades evolutivas. Quais são as minhas prioridades evolutivas? Então, uma das minhas prioridades evolutivas neste momento é o curso de campo, mas dentro dele está a questão da minha concepção da minha ProEx, que faz parte da Max ProEx da Conscienciologia, ou de quem faz parte dela aqui, né? Então, levar você ir para um curso de campo e você ir de fato, se pesquisar, doar, é você estar inteiro. É diferente da pessoa que chega num curso de campo e fica antagônico. Qual é a tendência? A pessoa ficar encapsulada. Se você vai para um curso de campo e fica meio antagônico, meio reativo, meio com as ideias, são situações mais complicadinhas, porque a tendência é os amparadores encapsular essa pessoa. Então o objetivo é que a pessoa que venha para o curso de campo em conscienciometria venha aberto, venha disponível, venha, que nem diz o professor Valdo, de peito aberto para a sua autopesquisa, para você ser cobaia de você mesmo. Nós vamos falar agora sobre o workshop de sexta-feira, o Confort da Consciência. O Confort da Consciência é uma atividade conscienciométrica para discernir a conexão entre traços, permitir a compreensão da influência do trafor e do trafar associado no confort e identificar o traço faltante, lacuna do micro-universo consciencial, potencializador do trafor e neutralizador do trafar. Como que é essa oficina, gente? Essa oficina vai ser o seguinte, aqui começa a autopesquisa com relação às tendências. Confort da consciência, conteúdo e forma. Então, como é que você vai descobrir o seu confort? Nós vamos aplicar várias técnicas conscienciométricas em que a primeira técnica você vai listar os seus trafores, aquele que você os conhece, que você já faz com o pé nas costas e muitas vezes você nem percebe que é um trafor, porque você já faz ele com tanta facilidade. Aí o segundo momento você vai fazer uma listagem de trafares. O que é os trafares? Aquilo que você tem dificuldade, aquilo que você não gosta em você, aquilo que emperra a sua manifestação, é o seu rebote evolutivo. Geralmente, a pessoa tem mais facilidade para fazer a lista de trafar do que de trafor. E aí tem a terceira lista, a lista de traços faltantes. Aquilo que você precisa desenvolver ou deseja desenvolver. Porque precisar a gente precisa, mas eu quero desenvolver. Então faz diferença eu querer desenvolver, eu precisar desenvolver. Depois você junta as três listas, trafor, trafar e trafal, numa listagem para você observar se aquilo tem coerência ou não. Se esses trafores de fato existem em você, se esses trafares existem mesmo ou é uma idealização da sua cabeça, e aquilo que você quer desenvolver ou deseja desenvolver. E depois você faz uma conexão entre eles, faz um sinergismo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa tem liderança. Liderança é um traço força. Mas a pessoa tem autocracia. Ela é autoritária. Esse autoritarismo, essa autocracia, desqualifica o traço de liderança. Então, o trafar faltante, o traço faltante, o que a pessoa com liderança, autocrata ou autoritarismo precisa desenvolver? Esse é o traço que aí a pessoa vai fazer um planejamento, vai se organizar para ver como que ela vai no seu dia a dia começar a implementar uma nova rotina para desenvolver esse novo traço. Muitas vezes a pessoa até tem esse traço já, só que ela não percebe que na liderança dela tem momentos que ela é autocrata,
Tem momentos que ela é positiva, mas nesse momento em que ela é autocrata, o que essa pessoa que é autocrata precisa? Quando uma pessoa é autoritária, impositiva, o que ela precisa? Uma das coisas que eu penso aqui neste momento é respeito consciencial. Por que impor? Para que ser autoritário? Para que ser autocrata com as pessoas? Nós temos esse poder sobre as pessoas? Então essa é uma pergunta. Exercer liderança não significa ter o controle na vida das pessoas, mas sim ter o respeito com relação ao nível evolutivo de cada um, começando pelo alto exemplo da pessoa que é líder. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, a pessoa que tem disponibilidade assistencial. Ela está disponível, ela ajuda as pessoas, tudo certo. Mas o trafar dela, ela se perde no tempo. Ela entra na dispersão consciencial. Em vez dela priorizar a assistência ou o seu tempo, ela acaba muitas vezes negligenciando a própria saúde física dela, porque ela disponibiliza muito tempo às demais pessoas e não disponibiliza de maneira coerente com o seu holossoma. Então, o traço faltante para essa pessoa, o que seria? Para cada pessoa pode ser um traço diferente, tá, gente? Não tem um padrão único. Eu estou dando um exemplo aqui do que está vindo na minha cabeça neste momento. Então, se a pessoa tem disponibilidade assistencial, mas tem o trafar da dispersão consciencial, o que precisaria para a pessoa? A gente pode elencar vários traços aqui, né? Pode. O que você acha? Foco. Muito bem. Ou seja, um foco, concentrar o esforço num ponto mais específico, escolher aquele ponto e investir mais, que tem a ver com a prioridade, né? Você priorizar. Tem a ver com prioridade, tem a ver com foco, tem a ver com disciplina, porque a dispersão consciencial, muitas vezes, ela é decorrente da pessoa estar ou muito cansada, ou não ter se organizado, ou não tem uma disciplina na vida dela. Então ela leva a vida e vai levando. Só que isso faz com que a pessoa também perca muito tempo e oportunidades com relação a ela mesma. Alguma dúvida, gente, com relação a esse... O povo tá tudo quietinho? Gente, a gente vai ficar falando aqui sozinha, nós duas, né? Se vocês não perguntarem nada. A gente considera assim, vocês estão sabendo muito, estão assim muito bem, ou então vocês estão ainda meio envergonhados. Mas assim, deixa a vergonha de lado. Se quiser fazer alguma pergunta, por favor, que a gente gostaria muito de poder atender essas dúvidas de vocês, caso vocês as tenham, tá? Então a gente vai falando aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês escrevem aqui no chat que a gente olha aqui, a gente para e responde para vocês, tá bom? Então vamos em frente. O segundo workshop vai ser sábado, o Confort Holossomático. Olha só o nome, Confort Holossomático. Conteúdo e forma do holossoma. Aqui, ó, só uma pausa. A Maria Lúcia Nunes, lá de Londrina, tá falando aqui que ela tá bem interessada. Muito do que estão colocando percebo em mim. É isso aí, Maria Lúcia. A questão é a gente profissionalizar essa percepção, né? Em que sentido? Para ampliar e para poder saber o que você vai poder trabalhar para melhorar. Esse workshop do Confort é muito bom para isso, porque você tem trafores, você tem trafares, tem trafal, e aí quando você faz essa questão do Confort, você alinha os três para saber, assim, tem aquele traço força, aquela qualidade super positiva, o que atrapalha aquela qualidade de se manifestar na sua potencialidade, na sua plenitude, e o que falta para que essa qualidade se manifeste nessa plenitude, o que você precisa melhorar ou obter. Então, isso é uma organização, isso é um profissionalismo de autopesquisa. E é isso que esse povo aí que já está desperto, já passou da dispersidade, às vezes chegou lá no evoluciólogo, é isso que eles fizeram. Eles otimizam de uma forma
um nível de organização e priorização que é o que a gente quer, né? Dentro da nossa manifestação aqui, com toda a restrição que a gente tem, a gente quer chegar nesse ponto aí. Então essa é a ideia. Mas muito bom, se você tiver mais alguma observação ou os outros que estão presentes, por favor, não se acanhem. A gente para aqui e a gente responde para vocês. Bom, pessoal, eu vou responder a Maria Lúcia também. Maria Lúcia, essa técnica do Confort é uma das técnicas que mais tem me ajudado, a minha Alzira, tá? Porque, por exemplo, assim, eu sou muito determinada. Eu faço as coisas, eu levo as coisas pra frente. Só que isso é um traforzão meu. Só que se eu entrar na rigidez, que eu vejo que tem hora que eu entro na rigidez, isso desqualifica a minha determinação. Porque eu fico muito fixada num ponto. Então, quando eu percebo que eu tenho esses dois traços, eu tenho determinação e eu tenho rigidez, aí eu vou para o traço faltante. Opa, o que é que eu preciso desenvolver aqui para diminuir a minha rigidez e que eu entre numa flexibilidade ou numa leveza com relação às demais pessoas. Mas aqui a rigidez é mais a flexibilidade. Eu ter flexibilidade com relação a tudo que eu estou fazendo. Então, na hora que eu tenho na minha cabeça trafor, trafar e trafal, eu já sei o que eu preciso fazer para reciclar o traço que é o trafar. E na hora que isso está claro na cabeça, é muito rápido, a gente vai fazendo isso muito rápido, porque a conscienciometria você não consegue viver sem conscienciometria, gente. Tudo na nossa vida é métrico. Tudo que você faz no dia a dia é medida. Só que muitas vezes a gente não percebe, devido a gente estar focada a nossa atenção em outras coisas, estar preocupado com outras atividades, mas tudo em nossas vidas é métrico. Se você parar e observar e começar a analisar a sua vida no dia a dia, você vai ver que como a gente faz coisa no automatismo, devido não pensar assim mais lucidamente quanto ao nosso padrão das energias, como estão nossas emoções, nosso sentimento, nossas ideias, que na hora que a gente para e procura qualificar as energias, as emoções ou os sentimentos, a tendência é o ambiente todo melhorar. E isso reverbera para todos os lugares onde você se manifesta. Então, na hora que essa técnica ela fica update na sua vida, você vai mudando tudo no seu dia a dia. Ok? Vamos para a próxima. O Confort holossomático. O que é o Confort holossomático? É o conteúdo e a forma do holossoma. Então, olha só. Nesta técnica, nós vamos utilizar o livro Conscienciograma. Tem a sessão Conscienciograma, então vão ser escolhidas 2 perguntas da sessão do soma, 2 perguntas da sessão da energossomática, 2 perguntas do psicossoma e 2 perguntas do mental soma. E aí a pessoa vai responder e dar um diagnóstico com relação a esses 4 veículos. Aí você vai achar um diagnóstico para o seu soma, para as suas energias, para as suas emoções e para as suas ideias, o seu mental soma. Vai ser chique. Vai ser inédito, porque esse é um curso que a gente criou para esse curso de campo, né? E depois você vai fazer o trafor, trafar e trafal com relação a todos os veículos de manifestação da consciência também. Então, no final, você vai sair com um diagnóstico com relação ao teu soma, com relação às suas energias, com relação à sua psicossomaticidade e com relação à sua mental somaticidade. Aqui tem uma pergunta do Jorge Barbosa. Ele fala assim: não é mais fácil adquirir um traço forte do que perder um traço fraco? O que você acha? Olha, o traço forte, geralmente, a gente não perde um traço forte, a gente só desqualifica. Porque, por exemplo, assim, a consciência ela se manifesta através dos atributos. E os atributos são perceptíveis no dia a dia pelos traços.
pelos traços positivos ou negativos. Então, se você já tem, por exemplo, o atributo da comunicação, você sabe se comunicar bem. Você não vai perder esse atributo da comunicação, mas você pode fazer com que a sua comunicação seja desqualificada. É aquilo que eu estava falando agorinha. Se a sua comunicação é uma verborragia, ela está desqualificada. Se você faz muito circunlóquio, você desqualifica o seu atributo. Mas você não perde um traço que você já conquistou na sua vida. Você desqualifica, ele vai dependendo da intenção e da cosmoética da pessoa. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho, tá, Jorge? Mas assim, esse tipo de pergunta, Jorge, é mais fácil adquirir um traço forte do que perder um traço fraco? Na verdade, independente do que é mais fácil do que é difícil, são ambos necessários. O ideal é a consciência cada vez mais desenvolver traços fortes e ir neutralizando os traços fracos. Pensa assim, o trafar, ele já foi um trafor um dia. Vamos dizer assim, a capacidade... Lá atrás, que a gente vivia naquela época que era, né, dinossauro, você tinha que matar os bichos para poder sobreviver. Então você tinha que matar. Essa força, essa violência, às vezes, ela era necessária, ela era um trafor na época para a sua sobrevivência. Hoje, essa violência, vamos dizer assim, já está desqualificada, já não é mais um traço forte, ela já desatualizou. Então aí a gente vai desalimentando o trafar. Para de alimentar, para de repetir. Ao mesmo tempo que você começa a neutralizar um trafar, isso dá mais força para outros traços positivos que podem ter uma potencialização no desenvolvimento quando o traço fraco ou fardo, ele é neutralizado. Então, olha só como é que as coisas são interdependentes. Você aumenta um trafor, você desenvolve um trafor, isso vai diminuindo o traço fraco, o trafar. E você começa a diminuir um trafar, isso favorece a potencialização dos trafores. Eles são interdependentes, né? Então, você vê, na verdade, ambas as situações, elas são importantes. Não é questão de ser mais fácil ou mais difícil. São importantes, ambas. Você que vai priorizar o que ali é, de fato, o que precisa ser feito de mais urgente. Não é mais fácil adquirir um traço força do que perder um traço fraco? Jorge, pensa na escala evolutiva das consciências. Nós estamos aqui no nível de pré-serenão vulgar. Então, o que predomina na nossa manifestação, ainda queira ou não queira, é trafar. Agora, para a gente chegar ao nível de serenão, o que falta? São os traços faltantes. Mas são traços forças? São traços positivos. Só que o que vai depender? Vai depender do empenho, do esforço de cada um, de a gente sair dessa condição de pré-serenão vulgar a uma serenidade, a um serenão. Então, o percentual de traço faltante ainda é o ponto aí, né? Não tem jeito. A Fátima colocou aqui, Maria Lúcia falou que na prática acho que os dois necessitam um bom investimento. Como a professora Alzira estava falando, os três, que é o trafor, o trafar e o trafal, que é o que falta, né? Sim. Aí a Fátima Silveira colocou aqui, como é a forma dos veículos de manifestação que não o soma nesta análise? Como é a forma? Olha, Fátima, não sei se você entendeu bem essa pergunta. Como é a forma dos veículos de manifestação que não é o soma não o soma nesta análise. Eu não sei se ficou claro. Você pode tentar colocar de uma outra forma, Fátima, para a gente poder te esclarecer? No confort. Como é a forma dos veículos no confort? Então esse confort aqui é o somático. A forma vai aparecer com relação aos seus trafores. Por exemplo, assim, os seus traços forças, a forma que você faz, você emprega o seu soma, por exemplo, você emprega o seu soma adequadamente? Ele é um instrumento evolutivo para você ou não? Então vai depender do uso adequado do soma na intrafisicalidade. Ele é um soma que você sabe, você está lúcida que é para fazer a consecução da ProEx,
Ou você é uma pessoa que fuma, bebe, sabe, sei lá o que faz com o seu soma. Então a forma é a forma que você trata o seu holossoma. Cada veículo de manifestação tem uma especificidade. E essa especificidade, ela tem uma parafisiologia. Esta parafisiologia, ela está sendo respeitada? Como que ela está? Você exerce a parafisiologia de todos os veículos de manifestação adequadamente? Por exemplo, eu vejo assim, ó, que o nosso soma, tem vezes que a gente não trata bem, pisa na jaca, né? Pisa na jaca. Não é? Então, como é que fica aí? Aí o seu soma é um trafor para você ou não é? Por exemplo, lá no conscienciograma, a sessão somática, para mim, eu já respondi 5 vezes o conscienciograma, ela está em quinto lugar para mim. Ela não é um traforzão para mim. O meu trafor dos meus veículos é aumentar o soma. Eu tenho a priorização em primeiro lugar. Então vai depender de como que você já conhece de você, quais são as suas tendências, como que você se percebe, como que você atua no seu dia a dia. Ela colocou aqui, as finalidades dos veículos e a forma do conforto? São, a finalidade, tipo assim, você vem, por exemplo assim, você vem para o intrafísico com um objetivo, não vem? Se você tem uma ProEx, qual é o objetivo dessa ProEx? É a evolução? Sim. Mas a evolução se faz através do quê? Da interassistência. Não tem como. Então, os seus veículos de manifestação estão ajudando você a ser autoassistente em primeiro lugar com você mesma, para depois reverberar a assistência para as demais pessoas? Ou não? Ou, porque eu vejo que tem gente que não gosta do seu soma, que não gosta do seu psicossoma, que diz que é uma M, por exemplo, ser mulher. A pessoa não gosta do seu gênero. Como que fica isso? É assim, né? A gente, quando ressoma nessa vida, a gente vem com todos os veículos já, assim, propícios. Os traços, os atributos, tudo propício para a execução da nossa ProEx. Então, essa condição propícia, na verdade, é assim, nós temos as potencialidades para melhorar os trafares, mas também nós temos o temperamento, o jeito de ser, isso tudo é propício para nós executarmos nossa ProEx. O que acontece daí? Qual é o nosso trabalho aqui? É pegar esses traços que a gente já tem, trafores, que já traz de outras vidas, ou situações que nós estamos desenvolvendo aqui, e eliminando, neutralizando os trafares e vendo o que falta para potencializar nossa evolução, né? Então, nós temos essa condição já, o gênero já está propício, a quantidade de energia, o processo parapsíquico, o processo emocional, o processo mental somático, tudo está propício dentro de um determinado limite. É óbvio que nós temos que melhorar as outras situações, né, para poder potencializar. Mas já viemos com essa condição propícia para desenvolver o que nós precisamos desenvolver e os trafores que vão nos ajudar, nos impulsionar para frente. Então, isso aí que ela está trazendo, a professora Alzira, né, é muito importante, porque nós já temos a condição na mão, mas faz parte da nossa ProEx, desse processo evolutivo, a gente descobrir que ferramentas que nós temos, que nós trouxemos de trafores, de traços, quais são elas. Aplicar bem. E saber aplicá-las bem, exatamente. Então, faz parte do nosso trabalho descobrir o que a gente tem, ou seja, descobrir o que nós somos, o que nós temos, como nós podemos usar o que nós temos de melhor para melhorar o que não está tão bom e para preencher o que está faltando, né, para a gente poder seguir adiante. Então, nós já viemos com tudo. Agora, a gente não sabe olhar esse olhar para dentro, né, essa intraconsciencialidade, que é o que a Conscio está propondo de uma forma muito mais otimizada, porque nós temos uma excelente ferramenta e os cursos que a gente está oferecendo dentro do nosso processo aqui. A gente veio falar aqui hoje desse nosso curso de imersão, que é essa oportunidade aí de dar uma super aprofundada, né, para poder
ficar imerso nesse bolsão bioenergético, conscienciométrico e conseguir ter um resultado mais efetivo. Ela está dizendo que parece que o conteúdo e forma seria a mesma coisa neste caso. Não, não é. A diferença é sutil, não dá para dizer assim uma forma, a diferença grotesca, mas assim, por exemplo, assim, ó. Como que o veículo de manifestação soma, que nós neste momento nos manifestamos aqui, o que ele te favorece? O que ele te ajuda? O principal objetivo dele estar aqui é que sem o soma você não estaria aqui. Então, estas análises com relação à somática, com relação às energias e ao psicossoma e ao mental soma, como que é a relação interveicular? A gente tem noção assim da parafisiologia dos veículos de manifestação? Então, através do conscienciograma, quando a gente responde as perguntas dessas sessões todas, a gente percebe como a gente desconhece o nosso holossoma. A gente tem muita teoria, tem muita ideia, a gente lê bastante, mas na prática a gente ainda tem... Eu vejo que eu ainda sou deficitária nessa situação, porque a informação é muito grande. Vamos supor, por exemplo, que você tenha um macrossoma, e você nem sabe que você tem um macrossoma. E daí, como é que fica? Para que você tem um macrossoma se não sabe? Então, o desconhecimento, a falta de informação a respeito disso, nos deixa aquém daquilo que a gente poderia estar aplicando ou empregando aqui no intrafísico. Tá? Vamos pro próximo ou tá quase terminando? Deixa eu ver aqui. Não, que horas são? São 8h26. Põe na interassistencialidade. O último lá, vamos fechar o último? O último? Não, mais um. Aqui, outro. Mais um. Gente, onde tem ali a interassistencialidade, tem uma frase que nós colocamos assim, ó. A interassistencialidade é a unidade básica de avaliação do rendimento do trabalho conscienciométrico. Eu escolhi essa frase porque eu sou muito focada nessa questão de como poder ajudar melhor os outros, como qualificar, como propiciar a ambiência. Por exemplo, o objetivo de a gente estar aqui hoje é ver se mais pessoas, né, conseguem chegar até aqui, participar desse curso, ou então receber informações da conscienciologia, como acessar mais gente, para poder disponibilizar os conhecimentos que nós temos aqui. Porque esse conhecimento me trouxe muita satisfação, me trouxe bem-estar, me trouxe harmonia, e eu gostaria muito de poder compartilhar isso com mais gente, com mais pessoas. E essa é a interassistência. Então, a interassistência, ela é feita, o trabalho interassistencial faz diferença nas nossas vidas. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que esse é um ponto mais, que a gente vê que é mais sério. Uma vez a gente estava aqui na nossa dinâmica, que acontece todas as quartas-feiras de noite, e o professor Epicom, ele estava falando sobre essa questão da interassistencialidade, que é muito mais para o passado, até mesmo até o momento presente. Existem bastante pessoas que fazem assistência, só que elas não se incluem nessa assistência. Então, a evolução delas fica deficitária. Não adianta a gente hoje, com o conhecimento que a gente tem, só fazer assistência e não se incluir nessa assistência. Como é que é isso na prática? Quando você vai fazer, você vai ajudar uma pessoa, você está interagindo com ela, você se abrir para ela, e aí você troca com ela, e você aprende com aquela assistência que você está fazendo, você aprende com a reação daquela pessoa, você aprende com a experiência daquela pessoa, ela aprende com a sua ajuda, né? Isso é o processo da interassistência, que é uma condição bem mais avançada. Mas para isso a gente tem que se abrir, perder aquele medo, interagir com as pessoas, interagir com a gente mesmo, porque é isso que faz a gente crescer também. E
Muitas vezes a gente fica naquela questão da assistência, mas o assistido lá, o assistidor aqui, é uma pseudo não interação, porque na verdade existe a interação, mas a gente mais lúcido, a gente favorece essa interação. Mas se você não favorece, a pessoa pode estar sendo ajudada e você retarda a sua evolução com esse processo. Então é muito séria essa questão, essa via de mão dupla, esse abertismo para assistência, porque não tem um caminho diferente dentro da evolução sem assistência. Não existe. Você passa por essa questão da interassistência. Ela é parte do processo evolutivo, é uma condição sine qua non. Não existe outra via, né? Então a gente aqui, quando a gente faz um autoconhecimento, a gente investe na gente mesmo, parece aquele paradoxo. Nossa, mas a pessoa só pensa nela? Não. A gente usa a nossa inteligência evolutiva para nos qualificarmos desse nível de satisfação e, ao mesmo tempo, tem aquela frase que o professor Valdo fala: o menos doente ajuda o mais doente. Então, aquele centímetro que você andou, naquele investimento que você fez, você tem já a possibilidade de ajudar um tanto de gente ao seu redor aí. Um tanto de gente intrafísica e um tanto de gente extrafísica também. Então esse é o way. Tem um momento que você olha para você faz um investimento em você e quase que imediatamente aquilo já deu uma melhora em você, você já tem condição de ajudar outras pessoas. E essa ajuda, ela não é só você estar lá, interagir e falar com a pessoa, ou estar perto da pessoa. Às vezes basta um pensamento naquela pessoa, você ressignificar na sua cabeça uma relação antiga que às vezes não estava bem parada e você fica bem com aquilo. Aquela energia vai para a pessoa. Isso é uma assistência. Você se melhorou, você ajuda os outros. As pessoas que estão conectadas, estão no seu pensamento. Então, é um efeito cascata super positivo, esse autoinvestimento. Não dá para viver sem isso. A gente aqui na Conscius, bom, nós somos suspeitas para falar, mas a gente vê o ganho evolutivo de se melhorar, de aumentar o nível de satisfação, de autoconfiança. E a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, e a gente também deseja que as pessoas atinjam isso. Por quê? Porque a gente vê que é muito positivo para as pessoas que vêm nos cursos, para a gente mesmo que faz os cursos ou que dá os cursos, porque a gente aqui é aluno e a gente também é professor. A gente está nessa condição, né, o tempo inteiro. Aluno, tem hora que é aluno, tem hora que é professor, tem hora que está ali ajudando mais numa posição, tem hora que está sendo ajudado mais em outra posição e vice-versa. Mas a gente quer compartilhar isso com vocês porque a gente vê o ganho evolutivo que isso nos traz, o upgrade que nos dá. A gente vê aqui os colegas, a gente tem uma amizade muito bacana aqui na Conscius, porque a gente se aproxima das pessoas. A gente vê que essa interassistencialidade, ela tem que ter amizade, sabe? Quando você se aproxima, né, você quer ver o outro bem também, e o outro também se aproxima, favorece essa assistência à energia, à sinergia. Então isso tudo leva a gente para cima, para frente. Então é isso que a gente quer que vocês vivenciem também nesse processo, nesse trabalho que a gente está trazendo. Complementando a professora Valesca, eu pergunto para vocês, gente, vocês já identificaram os trafores de vocês? Vocês já identificaram os trafares e aquilo que vocês almejam? Então é muito importante isso, porque na hora que você tem segurança nos seus trafores, eu digo, não, eu tenho esses trafores, eu banco isso, eu faço isso com o pé nas costas, te dá tranquilidade, te dá bem-estar para atuar no dia a dia. E a tendência, geralmente, é a pessoa começar a ser mais assistencial, a pessoa se doar mais, ela está mais de bem com a vida. Em contrapartida, quando vem os traços fardos, a gente pula, reage, se defende, porque a gente não gosta dos traços fardos. E eles são um reboque na nossa manifestação, porque geralmente é alguma carência, é algum vício, é alguma mania, uma fraqueza moral. E isso a gente não gosta de ver na gente mesmo. Então a tendência é a gente deixar meio de lado. Só que deixar esse meio de lado a gente não recicla, que nem ele falou ali, né? Que não é muito fácil reciclar um trafar, não, gente. Mas o esforço, a intenção e a boa vontade fazem diferença nisso, né? Faz diferença. Eu vou aqui voltar na Fátima
porque ela colocou aqui essa questão, eu não sei se ficou claro para ela, né? Ela tava aqui com essa dúvida do conteúdo e forma, seria a mesma coisa nesse caso? Eu vou dar um exemplo aqui, Fátima, do que é um conteúdo, do que é uma forma. Por exemplo, você tem um livro, não sei se você conhece o livro 700 Experimentos, lá do professor Valdo, ou os tratados lá, o tratado lá do Reurbanizatus, ou o Pacíficos. Mas eu vou pegar assim um livro lá dos 700 Experimentos, que é um livro que já teve bastante gente que acessou, ele é mais antigo. E o que ele fazia? Tem todo um conteúdo dentro do livro, certo? Mas ali, então você tem um conteúdo e tem a forma. Como é que é a forma e esse conteúdo? O conteúdo são as ideias e a forma é como você apresenta essas ideias. A forma que ele apresentou essas ideias nesse livro, por exemplo, cada assunto é uma página. Nunca passa para a página seguinte. Então toda página tem um tema e o conteúdo daquele tema, ele cabe dentro daquela página. Certo? Então, o que ele fez? Ele pegou um conteúdo e pegou a forma. Vamos abrir por acaso? E apresentou o conteúdo, né? O nosso livro Conscienciograma é a mesma situação. Cada folha de avaliação são 2 páginas. Todo o assunto aqui tem 20 perguntas, né? 20 números. Às vezes tem mais perguntas dentro de uma pergunta, mas ele tem 20 perguntas. E eles cabem nessas 2 páginas aqui. Então, isso é uma forma para apresentar o conteúdo. Então, a forma e o conteúdo, eles se complementam, eles não são a mesma coisa. Por exemplo, o soma, ele pode ser uma forma. Os nossos sentimentos e ideias são os nossos conteúdos. A energia, por exemplo, ela pode ser a forma, cujo conteúdo é o quê? São os pensamentos, ideias e as emoções. Então, eles se complementam. Quanto melhor, se você tem um conteúdo muito bom e às vezes a forma ela não está bem apresentada, não apresenta bem esse conteúdo, você atrapalha o conteúdo. E às vezes você tem uma forma maravilhosa, mas apresenta um conteúdo que não é tão bom. Então também não favorece, né? Tem que melhorar o conteúdo. Então os 2 ali têm seu nível de importância. Né? Dentro de qualquer contexto, eles têm seu nível de importância. E eles se complementam, mas não são a mesma coisa. Você tocou um ponto bem interessante, Valesca. Por exemplo, assim, ó, as energias, nem todo mundo percebe as energias. Mas as pessoas percebem se a intenção está positiva ou não. A intenção é o conteúdo. A forma que a energia chega, jeito que ela chega, é a forma. Então, essa sutileza exige pesquisa. Existe percepção. Senão a gente mistura as coisas. Não, nesse caso é a mesma coisa. Não é. O nosso trabalho aqui é justamente essas minúcias, esses detalhes, ter esse nível de hiperacuidade para perceber essas diferenças. Porque a coisa mais grossa já fica mais fácil. Você diferenciar o que é o bom do ruim já está fácil pra gente. Agora diferencia o bom do melhor. Aquele ótimo do mais ótimo ainda. Essa é a dificuldade, esse é o detalhe. Então aí a gente vê assim, não são a mesma coisa, mas tem aquele detalhezinho que faz a diferença. E é a nossa competência de enxergar esse detalhe. Por exemplo, igual palavras. Tem palavras que são muito parecidas, né? Você abre um dicionário de sinônimos, tem lá a palavra, vamos dizer assim, eficiência. E tem a palavra eficácia. São coisas diferentes. Né? A eficiência é quando você tem uma habilidade e você sabe fazer aquilo muito bem. A eficácia é a forma que você faz que dá mais resultado. Então, olha só a diferença. Mas tem momentos que elas podem ser sinônimos. São quase iguais, mas não são a mesma coisa. No trabalho de ciência que a gente faz, essa paraciência, né? A conscienciologia, por que a gente tem neopalavras, né? Verpons ou neologismos? Porque a gente vê a precisão daquela palavra naquele contexto. Então a gente tem a palavra pensamento, tem a palavra sentimento, tem a palavra ideias, energias. A gente criou uma nova palavra, que é o Pensene. Então ele representa uma condição nova porque é uma ciência nova. Então tem palavras que a gente tem que criar para ajustar a precisão daquela ideia
para a forma. A palavra é a forma e ela traduz um conteúdo ali. Quanto melhor essa forma traduzir o conteúdo, mais eficácia a gente tem. Aqui na Consa a gente trabalha com medida da consciência, né? Com precisão. Quanto maior a precisão, melhor. E aí a gente chega num resultado mais efetivo. Entendeu? E o Pensene já diz isso, né? Por exemplo, ó, pensamento, sentimento e ação e energia, né? Então, qual é a forma? A forma, ela se dá como? O conteúdo se dá como? Então, essa sutileza é muito interessante. É um desafio. É um exercício. É um exercício e um desafio para a gente poder estudar isso, tá? Um exercício mental somático. Peraí, deixa eu falar aqui com o pessoal que caiu a conexão. Estamos... Caiu a conexão? Uhum. Opa. E aí, pessoal, vocês estão escutando aí? Acho que voltamos, né? Voltamos. Isso aí. Ok. Vamos ver aqui o que... Compreendo, mas ficava complicado de ver isto. Deixa eu ver aqui. Nos veículos de manifestação. Ajudou um pouco mais, Fátima, essa compreensão? Que não são a mesma coisa, eles podem às vezes se complementar, mas que tem as diferenças e é importante a gente saber essas diferenças, né? Se qualquer coisa você fala aqui no chat com a gente, tá? Gente, vocês já tiveram experiência, fizeram algum curso de conscienciometria? Vocês conhecem alguma técnica, já aplicaram alguma técnica de conscienciometria? Então, sim, a Maria Lúcia fez alguns conscienciogramas sem drama. Que legal, Maria Lúcia. Você já fez, então, já foi nossa aluna aí no conscienciograma sem drama. Então você já tem aí, ó, noção das ideias, como faz alguma pesquisa, como se enfrenta, você é cobaia de você mesmo o tempo todo, não é? O nosso desafio é a gente ser cobaia. A Vitória também falou que já fez o conscienciograma sem drama. Mas falta muito para a prática. Que é nada fazendo no dia a dia, gente. É o dia a dia. A gente que cria esse ambiente. É a disponibilidade, né? A gente com disposição para reciclar, para melhorar, a gente cria esse ambiente em qualquer lugar que a gente esteja. Maria Lúcia, um jeito que faz a gente ficar mais lúcido disso, começa a colocar em prática no teu dia a dia. Todos os lugares que você vai, começa a colocar a autoconscienciometria. Na hora que você levanta, vai tomar café, escovar os dentes, vai para o trabalho, vê isso, vê aquilo, vê filho, vê marido, vê isso, vê aquilo. Como que está a sua manifestação nessas inter-relações conscienciais com todos? Que aí você começa a colocar medida no seu dia a dia e você vai perceber, opa, aqui eu preciso melhorar, aqui tá bom, aqui ok, eu posso pedir ajuda aqui, eu posso pedir uma assistência aqui, eu posso doar ali. Mas esse know-how, esse jogo de cintura no dia a dia é que vai fazendo a diferença na metria. Fazer o seu dia a dia um laboratório constante. O que ela está fazendo? Não. A Maria Lúcia falou que quero muito fazer esse curso para ver se deslanche. Vamos em frente, Maria Lúcia, vai deslanchar sim, com certeza. Pois é. Então agora vamos lá, gente. Qual é o traço? Então olha só, você disse que você quer deslanchar. Então esse é um trafal, né? Como que nós vamos adquirir isso? Vamos pensar juntas? Como é que a gente vai desenvolver um trafal? Primeiro de tudo, né? Querendo desenvolver. Então o primeiro atributo que nós precisamos, vontade. Segundo, ter a intenção sincera, clara de querer desenvolver o traço. Terceiro, priorizar e se planejar e se organizar para isso.
Começando com uma rotina ou um hábito pequeno, um pré-hábito, que eu chamo um pré-hábito, depois vira um hábito, depois vira uma rotina. Quer ver como que é isso? Por exemplo, a pessoa que quer desenvolver, que não faz atividade física e quer desenvolver uma atividade física. Então, primeiro ela vai escolher qual atividade física que coaduna ou é melhor para o seu biotipo, para o seu corpo físico. Qual é a atividade física que ela gosta? Então ela vai pesquisar uma academia, um local, seja lá, onde ela quiser. Aí ela vai se organizar. Quantos dias por semana ela vai fazer? Quantos minutos ou 1 hora por semana? Qual o horário que ela vai fazer? De manhã, de tarde ou de noite? Então, olha só o time, o prosseguimento que a pessoa precisa fazer, a organização e o planejamento para ela criar uma nova rotina, um novo hábito. E isso é para tudo. A conscienciometria é mais ainda, porque exige mais lucidez, exige mais pesquisa, ela não está no nosso automatismo do dia a dia, mas na hora que você coloca a metria como laboratório todo dia, aquilo fica fluente, fica que nem as outras coisas que você tem no seu dia a dia, que você já vai fazendo no piloto automático. É assim que eu faço para desenvolver trafal, tá, gente? Fazer, por exemplo, escrever um verbete. Como é que é um trafal? O trafal da escrita. Eu ainda não terminei meu livro, mas verbete já tem alguns. Eu estou terminando meu outro lá. Então, primeiro eu penso, o que é que eu quero escrever? Eu vou escrever um trafora, um trafar ou um trafal? Qual é a minha vontade, a minha disponibilidade de eu fazer uma tarefa dessa? Aí eu me organizo, qual é o dia da semana que eu posso fazer isso? Qual o horário que eu vou fazer isso? Quais os livros que eu preciso ler? Quais as revistas que eu preciso... A pesquisa que eu preciso buscar na Holocern. Então eu busco o conteúdo, ou seja, o arquivo, a arquivologia primeiro, do conteúdo para depois começar a escrever. Então, exige planejamento, organização, vontade, continuismo, intenção e, principalmente, gente, querer ser completista da ProEx. Exatamente. A Fátima está aqui dizendo, exige esforço. Aí botou um monte de ponto de exclamação depois. Exige, Fátima, sem esforço a gente não chega a lugar nenhum. Mas vou te falar uma coisa, que esse esforço, na hora que a gente entende que esse esforço é evolutivo e que o bem-estar e que a harmonia de a gente estar bem com a vida e com a ProEx, esse esforço fica assim, bem pequenininho. Porque o prazer, a motivação, ela supera tudo isso. Então é até a gente passar o gargalo, Fátima. Mas é importante enfrentar esse gargalo, porque muitas vezes a gente fica postergando. Aí é a bola de neve, porque a gente não enfrenta naquele momento, deixa para amanhã, tá difícil, deixa para amanhã, deixa para depois, e você vai empurrando e a bola de neve vai aumentando, né? Mas não importa o tamanho da bola de neve, sempre você vai conseguir, você vai poder enfrentar a situação. Mas é que a gente aprende, nós somos inteligentes, a gente aprende que se deixar passar muito tempo, a bola de neve vai ficar mais difícil de enfrentar. Então a gente vai aprendendo que o enfrentamento, por mais, às vezes, desconfortável que pareça, ele é um mitridatismo pra gente. A gente aprende a aumentar nossa tolerância aos desconfortos, porque assim, é fora da zona de conforto que a gente evolui. Ou seja, a gente não vai evoluir super confortavelmente. Sinto dizer isso a vocês. Mas é assim que a gente cresce. E às vezes é aquele remédio amargo que a gente não gosta, que vai fazer mais efeito. É aquele caminho que ele é mais reto, mas ele é mais difícil do que aquele que dá muita volta, mas parece mais fácil. Então a gente vai utilizar a nossa inteligência nessas escolhas. Não é a escolha mais confortável para a gente, para o bicho aqui. É a escolha melhor para a consciência aqui, certo? Então é isso que a gente quer, né? Essa lucidez, esse discernimento que vai nos facilitar a priorizar e de fato cumprir a prioridade, seguir adiante e enfrentar essa prioridade, né, Alzira? Com certeza. Eu vou perguntar para vocês, por exemplo, assim,
Qual que é o traço força de vocês? Qual é o principal traço força de vocês? Pensem um pouquinho, gente, que vai fazer uma diferença danada. Porque na hora que você coloca esse traço força na frente, você coloca nas suas atividades do dia a dia, ele faz diferença na sua manifestação. Procurem observar-se e ter lucidez, autolucidez com relação a esse traço, gente. Porque quando a gente fala assim, ó, fazer uma lista de trafor, gente, não é fácil não, sabe por quê? Porque a gente vai ter que responder pela responsabilidade desse traço. Só que se a gente não tiver lúcida, a gente está fazendo do mesmo jeito, só que não está disperso. Então, é melhor você estar lúcida dos seus traços forças, que você sabe que você tem e você vai responder por ele quando chegar de novo na frente do evoluciólogo. Que não tem como a gente se esconder, nós vamos estar de novo uma entrevista com o evoluciólogo. O negócio é assumir. E na hora que você tem isso claro para você, ele vai fazer uma diferença muito grande para fazer as reciclagens do dia a dia. Aí os traços fados, eles ficam mais... Não é que eles ficam mais fáceis, mas você já começa a desdramatizar, você já não faz assim um drama muito grande, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Você começa a minimizar esse peso com relação aos trafares. E aí você já começa a desenvolver algo que está faltando. Você já começa a incluir uns hábitos mais saudáveis, umas rotinas úteis. Então você já começa a priorizar mais o seu tempo evolutivo. Mas para isso a gente tem que pensar na gente. Não adianta. Tem uma frase que o Valdo fala assim, ó: tem hora que a gente tem que ser egoísta para ser abertista ou interassistencial num outro momento. Então primeiro você aplica a autoassistência em você, aplica a autopesquisa em você, para depois retribuir as demais consciências. Porque a gente só pode doar aquilo que a gente tem. Exatamente. Tem uma frase que eu uso nesse contexto, que a professora Alzira trouxe, que me fixou essa ideia. Igual que você está no avião, e aí o comandante fala assim: máscaras de oxigênio cairão na sua cabeça se despressurizar a cabine. Põe a primeira máscara em você, depois ajude pessoas mais velhas e crianças. Ou seja, você vai primeiro se autoassistir. Você estando bem, você tem capacidade de ajudar o outro de forma mais efetiva. Não é isso? Então essa frase ela fixou na minha cabeça, porque eu fiz, nos meus processos de reciclagem, eu fiz muito movimento de assistência, mas eu me deixei para trás. E aí meu nível de satisfação ele ficou comprometido e a assistência também ficou comprometida. Quando eu entendi isso, que é necessário esse investimento, né? É um egoísmo importante e inteligente de você se priorizar em algumas situações para você ter uma qualificação maior. Então não é a quantidade que você faz, é a qualidade do que você faz. Isso é importante. O Jorge acho que falou alguma coisa aqui. Quando o grupo kármico não ajuda no desenvolvimento, quando o grupo kármico está atrapalhando, né, na nossa evolução, né, Jorge? Jorge, é uma coisa, depende do prisma e da visão de como a gente enxerga o grupo karma. Ele pode ser um karma mesmo, mas no sentido assim de que você vai aliviar o seu karma se você ajudá-los. Se você ajudá-los. Ele faz parte do seu pacote nessa vida. Porque vai depender da forma em que você os vê. Vamos supor assim, ó. Vamos fazer Se você se colocar perante seu grupo karma com a responsabilidade de ajudar esse grupo, você entra com uma visão traforista e assistencial. E não cobrar nada, não exigir nada do grupo. E não reclamar deles como sendo uma situação que possa estar te atrapalhando a sua evolução. Porque senão você está no mesmo nível deles. Porque quando a gente diz assim, ó, não ajuda,
É complicado a gente dizer assim, a pessoa não ajuda. Eu me ajudo, porque depende de mim e eu vou ter que ajudar a mim. E você, por exemplo, você vai ajudar você, né, Jorge? No momento em que você melhora você, que você ajuda você, que você melhora, você vai se melhorar, você vai ajudar o seu grupo Karma pelo seu exemplo. E não precisa cobrar, exigir, fazer nada. Só o seu exemplarismo já vai fazer diferença nesse ponto. Outra coisa importante é que dentro dessa questão do grupo Karma, das pessoas que a gente tem aí, às vezes, uma dificuldade na relação, não adianta. É igual repetir de ano. Não conseguiu resolver nessa vida, vai postergar para as próximas. Então é inteligente a gente priorizar sim, né? Essas pessoas que vêm muito próximas da gente são pessoas prioritárias na nossa vida. Dentro da nossa ProEx, faz parte. Então esse olhar, ele muda. Esse olhar de, eles às vezes dão trabalho. Sim, a gente não sabe a sua relação com eles no passado, como é que foi. Então aí agora é uma oportunidade. Essa é a forma mais inteligente de olhar isso. É a oportunidade. É a oportunidade evolutiva de reconciliações. E se você está aqui, você está mais lúcido. Aparentemente, né, você está mais lúcido, então tem uma responsabilidade maior, Jorge. Isso é super importante de você considerar. Se você estudar e aprofundar um pouco a questão do grupo Karma, Jorge, a questão de vítima, algoz, de público-alvo, de assistíveis, a gente vai ver que a gente nunca vem numa família por acaso. Uhum. A gente vem porque a gente tem condições de poder ajudar, que seja um pouquinho pelo exemplo. Já vai fazer diferença. Você já vai começar a ter uma liberdade maior com relação a isso. Mas precisa começar pela nossa parte. Pela gente. O exemplo é nosso. Tá? Eu queria chamar a atenção de vocês, gente, com relação, por exemplo, foi debatido. Isso tudo são tendências pessoais. Então, as nossas tendências, por exemplo, né, Jorge? A sua tendência, ela é mais traforista ou ela é mais trafarista? Na hora que você tem uma visão traforista, que é a tendência da pessoa é traforista, ela vê o mundo de forma mais assistencial, ela é mais proativa, ela se coloca mais no front da assistência, a tendência da pessoa, ela devagarinho, ela ir fazendo a parte dela, ela vai conseguindo fazer a ProEx dela. E a pessoa que tem uma visão, uma tendência mais trafarista, a tendência é a pessoa ficar mais pedinte, chorando, resmungando. Então, uma primeira análise conscienciométrica. Observem as tendências de vocês. Vou convidar a todos que estão aí presentes, que esse curso vai trabalhar bem isso, que são as tendências pessoais de cada um, Trafor, Trafar e Trafal de cada um, e mais os dois campos autoconscienciométricos, que é para a pessoa se perceber, se ver, porque ela vai estar de consciex vendo esse corpo aqui e a maneira em que ela se manifesta. Caiu de novo? Caiu. Então, volta para cima de novo. Quase. Tá? 3 minutinhos. E quando eles se afastam, como chegar? Voltamos aí, pessoal? Jorge, você perguntou. E quando eles se afastam, como chegar? Se afasta em que sentido, Jorge? Você tem que ver o seguinte, energeticamente, pensenicamente, ninguém se afasta de ninguém. Você pode estar afastado intrafisicamente, mas energeticamente, pensenicamente, a gente não se afasta. Então, essa ressonância pensênica, se você, por exemplo, assim, tiver, de fato, querendo ajudá-los, ou sei lá, ou assistir, ou se autoassistir, vai depender da sua forma de pensar. O seu holopensene, a sua holosfera de interassistência vai propiciar com que esses encontros aconteçam. Nós temos exemplos bem claros aqui em Foz do Iguaçu.
Quando nós chegamos aqui, a maioria do povo que está aqui veio sozinho. Eu, por exemplo, já estou 13 anos aqui, eu vim sozinha. Quando que eu ia pensar que a minha família viesse me visitar, ou quem sabe, vir aqui? Quando eu me aproximei deles pensenicamente. E assim é com todo mundo aqui. É a gente que faz esse posicionamento interno. É intraconsciencial. É uma postura que você toma e ela tem uma repercussão energética multidimensional muito impactante. Nós não percebemos isso. Mas quando a gente tem uma postura sincera, um posicionamento sincero e firme, isso dá uma repercussão e as consciências reagem, dependendo da sua postura, elas podem reagir muito positivamente, né? Então essa lucidez é importante ter, essa ideia, né, desse ganho com essa postura, é importante a gente ter. Esse nosso curso, ele também, a ideia é propiciar esse ambiente para que a gente tenha clareza dessas posturas, desses posicionamentos que a gente está hoje e do que a gente quer mudar. A gente está chegando aí no nosso tempo, né, pessoal? Então, aqui a gente vai reforçar o convite a vocês. Gostaríamos muito que vocês estivessem aqui presentes, dentro da possibilidade de vocês, ou que convidem colegas que sejam interessados nessa temática, porque o curso é sem pré-requisito. Vai ser 7, 8 e 9 de novembro, aqui em Foz do Iguaçu. E no site aqui, que vocês entraram, tem o nosso folder ali na capa, é só vocês observarem, né, verem os detalhes. Também tem como fazer a inscrição. Enfim, estamos aqui receptivos, aguardando quem quiser vir. Ficaremos muito felizes se vocês conseguirem, né? Sintam-se convidados e abraçados energeticamente pela conscienciometria. Muito obrigada pela oportunidade evolutivas. Estamos aqui de braços abertos, esperando vocês, se acaso tiverem disponibilidade, para nos ajudarem ou contribuírem para a expansão da conscienciometrologia. Se tiverem mais dúvidas, vocês liguem aqui pra gente aqui em Foz ou mandem e-mail, ok? Peçam mais informações, estamos disponíveis, tá, pessoal? Gente, obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite, boa semana aí pra vocês, tudo de bom. Até a próxima.